bem, vamos orar? Glória a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós te louvamos, ó Senhor, ó Adonai, que nos dá o dom da vida, que nos dá a graça através da tua misericórdia, para que nós continuamos vivos, te servindo, Senhor, e dividindo com os nossos irmãos a tua mensagem, uma mensagem de paz, de fé, de amor e de salvação. Glória a Deus, aleluia. Eu creio. Vamos ao Salmo 29. Salmo 29, um dos salmos de Davi, né? O grande rei Davi. Salmo 29, versículo 1 diz: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, quebra as árvores. O Senhor quebra as árvores, os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e a Sirom, ou a Síria, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, o deserto da Arábia. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória, glória ao Deus Altíssimo, glória ao Todo-Poderoso, glória também ao Filho, aquele que venceu, aquele que nos deu o direito, através da sua graça, de sermos novamente ligados ao Pai. Como título do vídeo de hoje eu coloquei Jesus, o médico dos médicos, o que veio para os doentes e para os que estavam perdidos, para os que estão em pecado. Né? É verdade. Jesus o Nazareno, também Jesus chamado Filho de Davi, o Filho do Altíssimo, o Jesus aquele que nasceu lá em Nazaré. O Jesus que habitou em Cafarnaum, morou em Cafarnaum, onde fez a maioria dos seus milagres. O Jesus que transformou água em vinho em Canaã, nas bodas de Caná. O Jesus em que curou os olhos dos cegos. O Jesus que devolveu a visão, a audição. O Jesus que curou os leprosos. O Jesus que fez um doente, um paralítico, que há 28 anos estava sobre sua cama à margem de uma piscina, de um lago, fez ele voltar a andar. Esse mesmo Jesus que curava os doentes é o mesmo Jesus que eu falo para vocês agora. É o Jesus que inverteu toda a ordem das coisas na sua época. O Jesus que comia e bebia junto com os pecadores, que visitava a casa dos publicanos e que levava a sua graça, a sua alegria e a sua salvação verdadeiramente àqueles que estavam perdidos. Vamos nos lembrar aqui de um episódio enquanto Jesus entra na casa de um mestre do Sinédrio ou um sacerdote, e lá onde ele estava jantando, de repente adentra aquela casa uma mulher que depois dizem que ela era prostituta, com um vaso de perfume muito caro, de nardo puro, um vaso de alabastro, e quebra esse vaso e derrama esse perfume sobre Jesus e unge Jesus. E depois ela se joga aos pés de Jesus e com as suas lágrimas ela lava os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos.
É esse Jesus que, por ver esse sacrifício e por olhar nos olhos daquela mulher e ver nela o arrependimento verdadeiro, ele dá para ela o seu perdão e diz: filha, vá e não peque mais. Para essa mulher que fez isso. E é esse mesmo Jesus que agora manda eu te dizer: filho, até hoje você pecou. A partir de hoje o seu arrependimento verdadeiro te dá uma vida nova com Cristo, com Jesus, com o Todo-Poderoso, e abre as portas do reino dos céus para você também, pois você também é um filho de Deus, assim, se você quiser ser. Então, alegremos na noite de hoje, porque esse mesmo Jesus estará presente a partir de hoje na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E ele andava pela Galileia, e preste atenção que ele andava pela Galileia. Peguei aí Mateus, né? Mateus, se você quiser me acompanhar, Mateus capítulo 4, deixa eu ver aqui, Mateus a partir do capítulo 4, o versículo 12, porque eu vou falar que Jesus andava pela Galileia chamando aqueles que queriam segui-lo, isso. Né? E esse mesmo Jesus que andava lá na Galileia, ele ainda anda pelos dias de hoje, chamando as pessoas que querem segui-lo. Nós podemos ver através das redes sociais o que tem acontecido em vários países da África, da Ásia e até mesmo acontecendo também agora em países do Oriente Médio, onde várias pessoas estão ouvindo o Evangelho de Jesus e estão se convertendo ao Evangelho e aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque não tem outro igual, não é? Não tem jeito, é ele sim, o Filho do Altíssimo, aquele que trouxe e abriu para nós e nos colocou dentro do reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo para sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você já pegou aí o livro de Mateus, né? Mateus, um dos seguidores de Jesus. Mateus o publicano, Mateus cobrador de impostos. Mateus que, por saber ser muito bom de matemática, com escrita e com leitura, claro, Jesus viu ele e disse: venha me seguir, eu preciso de ti para tu poder registrar tudo aquilo que eu fizer e tudo aquilo que eu falar, para que as nações mais tarde venham a ter o conhecimento de tudo que eu fiz. Foi por esse um dos motivos que Mateus, o publicano, o cobrador de impostos, foi chamado. Você sabia também? Pois é. E esse Jesus que passa aqui hoje pela tela do seu celular e aqui por essa casa, é o mesmo Jesus que no capítulo 4 de Mateus andava pela Galileia. Jesus, depois de ter ido até o Jordão, de ter sido batizado por João, depois dele ter sido levado em espírito até o deserto e ter sido tentado, não é? Tentado, esse Jesus, ele retorna ao lugar em que ele vivia, na Galileia, e vamos ver o que aconteceu por lá, porque essa Galileia pode ser hoje a sua casa. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, olha só, depois, não é? Porque João veio abrir o caminho para Jesus, e como ele já tinha feito a parte dele, convinha que ele fosse preso, não é? Então, Jesus voltou para a Galileia, mas, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade que fica às margens do mar da Galileia, não é? Que mar incrível, né? Aliás, perdão, hein? O mar, a cidade de Cafarnaum, não é às margens do mar da Galileia, né? A cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Pegue aí para você me corrigir, mas eu acho que Cafarnaum é às margens do mar Mediterrâneo, não é? E olha só,
para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado às trevas viu a luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Muito bem. Então, preste atenção uma coisa. As pessoas que estavam assentadas às trevas viram a luz. Quem são as pessoas que estavam sentadas às trevas? As pessoas que não compreendem, não procuram ler, não procuram estudar a Bíblia, não procuram conhecer mais de Jesus e se declarar a Ele, e não procuram cumprir os mandamentos da lei de Deus. Essas pessoas estão às trevas, porque o que eles querem é somente prazeres do mundo e prazeres do sexo, prazeres da carne, não é? Dão as costas para Jesus de Nazaré, dão as costas para Jesus de Nazaré. Então essas pessoas estão, assim como aquelas estavam, nas trevas, mas eis que eles viram a luz, eles viram a grande luz, e essa luz é Jesus, é o seu evangelho, é a sua palavra, é a sua mensagem de salvação, não é? E aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. As pessoas que estavam sentados, pegue esta, a região, a sombra da morte, a luz raiou. Quem são essas pessoas que a luz raiou? Essa luz, eu volto a dizer, Jesus. É Jesus. E quem são essas pessoas que estavam assentadas à sombra da morte? São pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam desenganadas, pessoas que estavam completamente perdidas, pessoas que estavam nas prisões, né? Pessoas que já não tinham mais motivo nenhum para estarem vivendo, mas que quando ouviram o Evangelho, ouviram falar de Jesus, se converteram a Ele e foram salvas, mesmo estando assentadas à sombra da morte, como diz aqui a palavra. A luz raiou e vai raiar novamente hoje na sua vida, meu amigo, minha amiga. Isso aqui é para aquele meu primo querido que estava lá no hospital morrendo, vomitando sangue, estava doente, vomitava, obrava sangue, e estava sendo dado como um quase morto, como uma pessoa que estava praticamente desenganada, precisando tomar bolsas de sangue e outros remédios, e que ele nunca foi, ele nunca nem leu a Bíblia, e não frequentava a igreja, nunca deu ouvidos para alguém pregar sobre o Evangelho para ele, mas a partir do momento em que o Evangelho foi até o quarto do hospital onde ele estava, em que todos que estavam lá se reuniram, deram as mãos e com fé oraram, e através de uma oração e de um salmo que foi lido, aquele primo sarou e hoje está em sua casa. Ele viu a luz de Jesus, e eu me lembro que ele dizia que a primeira coisa que eu quero quando chegar lá em minha casa, em Barra Grande, é ir para uma igreja. A partir de hoje, eu não largo mais esse teu Jesus. Foi isso que ele dizia, e eu recebi isso com uma alegria muito grande, porque um outro primo também de lá, já bem idoso, chegou aqui em casa e me dizia: Jean, tu teve lá, tu orou, e depois da oração ele recebeu, ele é bom. E realmente 3 dias depois foi confirmado, e ele ficou bom. E voltou à sua casa, e eu não tenho mais notícias que ele tenha tido recaída, que ele tenha adoecido de novo, mas porque ele era uma pessoa que estava à sombra da morte, e a luz raiou. Você chegou agora, Mateus capítulo 4, eu estou no versículo 16, vai lá.
Pois é. Então a palavra de Jesus, aquele que eu abri o vídeo dizendo e coloquei aqui o título como o médico dos médicos que veio para curar os doentes e salvar aqueles que estavam em pecado, estavam perdidos. Ele veio de verdade, com força, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam e que determinam, através de uma oração, através de um pedido, com humildade, mas com determinação. E se você fizer isso com fé, determinação, fé é realmente coragem, fé é você colocar naquilo que você está falando todas as suas forças, os seus sentimentos, e não duvidar de forma nenhuma, e as coisas que você pedir em oração, segundo esse mesmo Jesus, foi o que ele disse, acontecerá, porque ele diz, aquele que pedir será dado, e se você bater na porta, ela vai se abrir. Até mesmo se você pedir, como aquela viúva pediu, a um juiz ruim, a um juiz mau, que não gostava de dar vereditos para seu ninguém, mas aquela viúva pobre, coitada, de tanto importunar aquele juiz, ele acabou dando o veredito favorável para ela, deu aquilo que ela pedia, aquilo que ela queria, mesmo ele sendo um juiz mau, um juiz ruim, mas de tanto ser importunado, de tanto receber o pedido, ele acabou concedendo aquilo que ela queria. Mas existem coisas que você pede. Pois é, talvez seja algo mais especial que Deus tenha para te dar do que aquilo que você tanto deseja agora, né? Talvez venham novidades por aí, bem melhores até, e que esse seu pedido ele possa ser, e venha até multiplicado, e depois tu vai até começar a achar ruim, porque vai te dar trabalho. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Porque tem muitas coisas que acontecem na vida da gente, e a gente pede, a gente dobra o joelho, a gente ora e não é atendido ali do jeito que a gente quer, e as coisas não saem do jeito que a gente pensa, mas elas acontecem. E quando elas acontecem de um jeito assim tão diferente, né? Tão diferente, não é que eu esteja, como é aqui que falou antes, está sentado em trevas e vi a luz do mundo, porque isso aqui já aconteceu comigo há mais de 10 anos atrás, né? Assentado à região da sombra da morte para a luz raiar, isso também já aconteceu comigo há muito tempo atrás, mas isso pode estar acontecendo com outras pessoas, né? Que estão aí assentadas à sombra da morte, mas que a luz pode raiar. Hoje essa luz é Jesus. E eu vou te ensinar aqui, ó. Ore, peça, determine e logo agradeça. E já vá logo agradecendo, né? Peça aquilo que você precisa. Mas o principal é arrependimento. É você se arrepender dos seus pecados. É você libertar o seu coração, abrir o seu coração e perdoar as pessoas que te fizeram mal. Se você tem alguma mágoa de alguém, alguma raiva, alguém que você não gosta, que fez algo de ruim para você, isso que você guarda dentro de você, tire, jogue fora, não serve. Isso pode estar te impedindo de tu receber aquilo que tu pede. Isso pode estar te impedindo de fazer com que o próprio Deus se achegue até ti. Pode ser uma barreira que está te separando, que está impedindo a tua voz, a tua oração de subir até o céu. Tá? Então jogue isso fora. É desavença, vá lá e conserte. Procure. Peça o perdão. Peça o perdão, converse com aquela pessoa que você está brigada, com aquela pessoa que você não fala mais, com a pessoa que te fez algo ruim,
Ou se foi você que fez algo ruim para ela, vá lá, peça perdão, e se você tiver em dívida de dar o seu perdão, dê o perdão. Perdoe, porque segundo a própria palavra, o próprio evangelho, o próprio Jesus, ele diz que aquele que não perdoar não terá parte com ele. Aquele que não perdoar não terá salvação. Então o perdão ele é importantíssimo para todos nós, e quem sabe seja isso que está faltando para você sair da sombra da morte, para a luz poder raiar na sua vida e para você receber o milagre. Creia, meu amigo, minha amiga. Vamos agora para o versículo 17. Esse texto é muito bom, é muito importante. É Jesus passando pela Galileia. Veja aí, veja no seu celular rapidinho se realmente Cafarnaum é as margens do Mar da Galileia ou Cafarnaum é as margens do Mar Mediterrâneo. Eu estou meio confuso, você que está em casa pode comentar aí embaixo, né? Vou deixar para você comentar aí embaixo, Cafarnaum, né? Porque eu estou falando porque muitas pessoas dizem, Cafarnaum, Jesus tinha casa, morou na beira do mar, tinha uma casa em Cafarnaum, e eu fico assim, olha que interessante, né? Jesus morou em Cafarnaum, no Mar da Galileia, ou era lá no Mar Mediterrâneo, e eu já vi aqui rapidamente, né? Na minha Bíblia ele tem vários mapas e mostra realmente aqui que Cafarnaum era nas proximidades do Mar da Galileia, né? Era próximo ao Mar da Galileia, tá? Que bom que você entrou aí, a Valdo está assistindo agora, então assista aí, porque eu estou em capítulo 4 de Mateus, né? Já estou lá no 17, mas Jesus morava de frente para o mar, mas era o Mar da Galileia, né? Ele tem vários nomes, o Mar da Galileia. No norte do Mar da Galileia. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, né? Sendo um local de grande importância. Muito bem. Onde Jesus fez, olha aí. Iniciou o seu ministério. Muito bem, lá onde ele viveu o seu ministério. Então Jesus está passando pelo Mar da Galileia, e esse Mar da Galileia hoje é você, é a sua casa, tá bom? Onde ele está passando hoje. E no versículo 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus hoje para você, para sua casa, para sua família, libertação, cura, milagre, se você aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você não virar as costas para ele. E aí Jesus, andando junto ao Mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. André era irmão de Pedro, olha só. Os quais lançavam suas redes ao mar, porque eram, claro, pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, ou vinde, andai comigo, vamos, venham atrás de mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens, mas como pescar homens? Eu creio que eles também ficaram com essa dúvida, assim como você pode estar agora se perguntando, pescadores de homens. Pois é, e Jesus disse isso para eles, porque sabia que eles iriam aprender com ele, e mais tarde eles é que iriam pregar e iriam trazer muitas almas para o reino de Deus, não é? Iriam também ser pescadores de homens. Está dando um ventinho gostoso aqui. Será que são nuvens e vai chover hoje? Nós vamos ter esse milagre aqui em Parnaíba, não é? Porque até agora nada. Mas vamos lá. E aí no versículo 19 diz: vinde após mim, eu vou lhes fazer pescador de homens. Versículo 20 diz: então eles, deixando logo as redes, eles seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco junto com o pai, com Zebedeu. Eles estavam consertando as redes, e Jesus foi lá e chamou também eles, Tiago e João, mais dois irmãos, não é? Mais dois irmãos, primeiro os dois irmãos, Simão e André. Simão e André. Não é? O Simão é que depois foi chamado de Pedro. Tá?
E aí, vamos lá agora, no versículo 22. E deixando-os imediatamente o barco e seu pai, seguiram também a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. Primeiro Jesus foi ensinar onde? Nas igrejas da época, nas sinagogas, nas chamadas sinagogas, não é? E pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse mesmo Jesus, ele saiu pregando primeiro nas sinagogas, e muitas delas ele foi inclusive expulso, inclusive na sinagoga de sua própria cidade de Nazaré, não foi? Inclusive a gente assistiu isso agora há pouco aqui, não é? Jesus, quando ele diz, hoje se cumpriu esta mensagem, havia sido aberto um livro, um rolo do profeta Isaías, e esse rolo do profeta Isaías falava da profecia do Messias, e Jesus então se auto-intitulou no meio lá dos sacerdotes como o Messias, o prometido, não é? E aí eles disseram, todo aquele que se diz profeta, mas que fala algo que não é dito por Deus, não é profeta, não sei o quê, e vamos matá-lo. Eles tinham sede de sangue, porque Jesus disse, eu sou a lei de Moisés, e hoje o que vocês acabaram de ler se cumpriu, e se cumpre toda a lei em mim. Jesus diz que toda a lei de Moisés se cumpre nele, em Jesus de Nazaré. Né? Mas muito bem, Jesus saiu dessas sinagogas e foi pregar no meio das praças, nas ruas, nas aldeias, por onde ele passava. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, que era uma região... Decápolis é porque era uma região de 10 cidades importantes, onde lá reinava Herodes, né? E depois os seus filhos. Porque Jerusalém mesmo ali, aquela parte de Judá, de Jerusalém, quem mandava lá era Pôncio Pilatos e o sumo sacerdote, né? O governo era dividido em 3 naquela época. Muito bem. Mas vamos aqui para fechar o capítulo 4. E seguia Jesus uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Aquela região hoje é conhecida como a Jordânia, e a Cisjordânia, não é? Então Jesus saiu a pregar por toda a Galiléia, e os 2 primeiros discípulos que ele fez, não é? Os primeiros discípulos que ele trouxe da Galiléia, não é? Foram justamente Simão, também chamado de Pedro, e André, o seu irmão. Depois os filhos de Zebedeu também foram com ele, né? Um deles, João, né? Tiago e João, né? E João acabou sendo o profeta mais amado, e Pedro acabou sendo o primeiro presbítero, primeiro pastor presidente da igreja de Jerusalém. Não é isso? Então vamos lá. Esse mesmo Jesus que passou, chamando, convocando, dizendo, vinde a mim, vamos, venham me ouvir, tragam os seus doentes, tragam os lunáticos. Quem eram os lunáticos? Doidos. E hoje, como tem pessoas perturbadas do juízo, com vários tipos de doenças mentais, em muitos lugares, em muitas cidades nos dias atuais, não é? Porque hoje o mundo está assim, aquela bagunça louca, aquela loucura realmente está no mundo todo, não é? As pessoas, muitas, não estão nem aí para o Evangelho, nem aí para Jesus, nem aí para a igreja, não querem saber de nada, e muitos ainda estão enchendo a cara até o dia de hoje. Parece que as festas da virada do ano ainda nem acabaram para muita gente, né? E se esquecem de Deus, se esquecem de orar, se esquecem de colocar o seu joelho no chão, se esquecem de pedir perdão, né? E se esquecem de perdoar, e o pior, se esquecem de que não devem cometer pecados. As pessoas se entregam a tudo com a maior facilidade e com uma grandiosidade, com uma satisfação terrível para coisas tão ruins, não é? E é lamentável isso, mas se você quer deixar tudo que é ruim, que é errado, e quer seguir esse Jesus, e quer ouvir a voz dele hoje, passando pela Galiléia da sua casa, se entregue a ele, se ajoelhe, ore,
Comece pelo Pai Nosso, conte a sua vida para Ele, da mesma maneira com que você conta para uma pessoa numa parada ou até mesmo dentro de um ônibus, você senta do lado de alguém que você nem conhece e de repente você já está contando a sua vida toda para aquela pessoa. E por que você não faz isso antes de dormir? Não fala com Deus? Por que você não acorda pela madrugada e vai lá e se ajoelha e começa a falar com Deus? Né? E mostra um pouco de humildade e procura ir se consertando aos poucos e ter um pouco mais de contato com Ele, que é o Senhor de todas as coisas, e não se esqueça, Ele é o dono de tudo e tudo Ele pode. E eu vou te dizer mais outra coisa: Deus, sem você, Ele continua sendo Deus, mas você, sem Deus, você não é nada. E o único lugar para onde você vai sem Deus é para o inferno, é para o lago de fogo, de enxofre. Tá bom? É isso que acontece. Então reflita: Deus sem você continua sendo Deus. O poderoso, o que pode tudo, todas as coisas, o que fez este céu que nós estamos vendo, o que fez esta terra, o que fez as árvores, os pássaros, os bichos, esse cachorro que enche o saco aqui, que não sabe se fica lá fora, se vem para cá, né? Que fez os gatinhos, que fez os animais, que nos fez do barro da terra. E aí você não pode dizer que a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é mentirosa, porque dizer, Deus nos fez do barro da terra, mas como isso? Como é que a gente pode provar e ter certeza que isso é verdade? E eu digo para você, quando você está se sentindo fraco, doente, e você vai no médico, e ele te passa uma bateria de exames, e ali, naqueles exames, vão dizer que você está precisando de potássio, e o potássio vem de onde? Da terra. Mas como é que o seu corpo precisa também de potássio, de um mineral? É porque você foi tirado de lá, dessa terra onde existem esses minerais. Você precisa de ferro, seu sangue precisa de ferro, mas por quê? Porque Deus lhe fez de lá, do chão da terra, do barro, e de vários outros elementos, vitaminas, e tudo saiu de onde? Da terra. De onde você também foi tirado por Deus, foi moldado, e após ele fazer, ele foi lá na narina de Adão, que tem o significado de ser humano, e soprou na narina e colocou ali o fôlego de vida, e Adão se transformou em alma vivente. Deus foi lá e colocou um pouco do seu espírito em Adão. E daí hoje estão aí quantas e quantas pessoas, quantas e quantas nações, depois de Adão e de Eva, né, e de muitos outros, né, que se perderam, que pecaram, que caíram, que se separaram de Deus, porque Adão, lá no começo, ele tinha todo dia um encontro com o Espírito de Deus, com Deus. Deus passeava no jardim, Deus passeava com Adão, e Deus pegava Adão, e Adão, coloque o nome nos bichos, Adão. E Adão colocava, e Deus fazia todos os bichos da terra vir de um a um até Adão. Imagine quantos anos e anos não passou isso? Não é? Dias e noites, quantos não passaram? E Adão dando nome para todos os bichos, e plantas, animais. Será? Sim. Foi só Não. Mas Adão tinha que ver todos os bichos, e ainda ficou vários outros bichos ainda que Adão não colocou o nome, que foram colocados depois como plantas, e outras aves também. E eu creio que Deus ainda hoje continua fazendo a sua obra, como diz o próprio Evangelho, como diz Jesus. Mas através do pecado, o que aconteceu?
o homem, o ser humano, o Adão, se separou da presença de Deus. E entrou o pecado, entrou, infelizmente, também a morte no mundo, não é? E a humanidade, que é Adão, que significa, o nome de Adão significa humano, a humanidade se separou de Deus. Mas, neste momento, Deus vai lá e diz: da tua semente nascerá aquele que lutará, batalhará e vencerá. E que vai, através da sua vitória, te religar novamente a mim, te religar novamente ao meu reino, vai te resgatar de volta. E essa semente de Adão e de Eva foi Jesus de Nazaré, que venceu. E muitos dizem: não, mas ele perdeu porque ele morreu, foi morto. Foi pregado numa cruz e lá ele padeceu. Mas foi justamente com a sua morte lá na cruz, com o seu sangue, que ali foi feito o único sacrifício que poderia ser feito para poder nos comprar. E como diz em Apocalipse, diz que ele nos comprou, todos os povos, de raças, línguas e nações, de volta para o Pai, para o Todo-Poderoso. Então, por isso, o nosso Nazareno, ele não é conhecido só como foi dito lá no profeta Isaías, como o Emanuel, Deus conosco, mas ele, a partir do momento de sua morte, ele é tido como o Cordeiro de Deus, como o João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E ele fez mais ainda, ele não venceu só o pecado, ele também venceu a morte, pois ele ressuscitou e está vivo, e apareceu na Galileia e passou mais de 60 dias com os seus na Galileia, pregando e ensinando e dando a eles fortalecimento e também poder para que eles também pudessem sair pelo mundo todo para pregar a sua palavra, para terem força, para curar doentes, expulsar espíritos imundos, e até mesmo para ressuscitar mortos, trazerem de volta a vida. Esse mesmo Jesus, ele aparece lá no Mar da Galileia, numa pesca maravilhosa também, onde ele diz para os discípulos que estavam no barco: joguem a rede do lado direito. E aí Pedro na mesma hora diz: joga a rede. Quando vem 153 peixes, grandes, escolhidos. E quando eles chegam com um barco com os peixes na margem do Mar da Galileia, quem já estava lá no Mar da Galileia? Jesus já estava lá com uma fogueira acesa e o peixe já estava assado. E Jesus comeu depois de morto. Quando ele apareceu, Jesus vai lá e come peixe novamente com os discípulos e toma de novo vinho com os discípulos, porque sim, pois ele mesmo anuncia que morreria, que ele havia sido dado a ele por Deus o poder de entregar a sua vida, mas ele também tinha o poder para tomá-la de volta. Não é? Então Jesus não vence só a morte, não é? Jesus também ressuscita, vence o pecado, vence tudo, vence o inferno, não é? E ele pega e traz essa graça dele e entrega para nós que somos humanos e pecadores. Mas ele diz assim: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, e vós também podereis vencer. Né? Então fique com essa palavra, que esse seu domingo tenha sido bom, proveitoso, maravilhoso, que a sua semana também seja boa, abençoada, que o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, não é? De Israel, aquele que enviou o seu Filho para nos salvar, para dar luz a este mundo, que venceu as trevas, venceu o ódio, venceu a dor, venceu a rejeição, venceu tudo
tudo para que Ele te acompanhe, para que Ele fique com você e para que Ele te livre de todo o mal e te liberte de todas as cadeias que te prendem e que te dê força para você vencer todas as batalhas durante todos os dias desta semana e da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.